Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Ergonomia em Live. E aqui hoje com uma participação muito especial, com um tema muito relevante mesmo, onde nós vamos falar sobre a NH11. Para quem não conhece, a NH11 é a norma de higiene ocupacional que aborda sobre iluminamento, isso mesmo. E uma live bastante especial, porque nós vamos falar com o autor, um dos autores e responsável técnico durante o desenvolvimento aí da NH11, que é o professor Robson Spinelli. Pessoal chegando aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite a todos. Por favor, só me fale aí se som e imagem está ok para vocês e aproveite, é claro, é muito importante para nós saber de onde você está ouvindo, de onde você está vendo essa live. Coloca o seu nome também e a cidade onde você está participando aqui conosco. E é isso mesmo, participar, porque você vai poder fazer perguntas, interagir aqui comigo, com o professor Robson Spinelli, né? Repito, hoje nós estamos conversando com uma autoridade em NH11, com o autor da NH11, tá? Então vamos lá, né, conversar com o nosso amigo. Então já vou chamar ele aqui para a gente compartilhar a tela, enviando para ele aqui o convite, é só o professor aceitar lá. Nós já temos aqui a Andréia de Catanduva, o Ronaldo de Sorocaba. Olá, professor Robson Spinelli! Olá, Anderson, boa noite, amigo, tudo bem? Boa noite, o pessoal de Paraty, Rio de Janeiro, Renato Stellin, que esteve conosco na live da semana passada, também já subiu aqui, olha lá, Roberta de Catanduva, o pessoal tá tudo aqui, né, se organizando, participando com a gente. Robson, o seu celular, tem como você descer ele um pouquinho, só para enquadrar melhor você aí? Fique à vontade, se é possível, se não for, não tem importância. Aê, agora a gente está vendo você enquadrado aqui. É uma situação, né? Enquadrado nesse momento não é muito bom, né, Robson? Não é bom o enquadramento, não, viu? Robson, primeiramente, né, professor Robson, e pela familiaridade, pela amizade ainda, a gente acaba esquecendo das formalidades, mas deixa aqui o meu carinho ao professor, ao doutor que o senhor é. E como a live tem um teor um pouco mais leve, né, a gente, às vezes eu não vou colocar tanta formalidade, mas eu já deixo aqui meu total consideração e respeito ao seu trabalho, à pessoa que você é, ao brilhantismo do seu trabalho, assumindo aí frentes dentro da Fundacentro, nos seus trabalhos também enquanto físico, o desempenho em publicações, em artigos, tá? Então, a minha total consideração. Mas eu quero fazer o seguinte, geralmente eu faço a apresentação, né, do convidado. Hoje, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta onde você vai se apresentar, certo? Ok. Então, eu gostaria que o Robson Spinelli se apresentasse, mas também colocando aqui para a gente qual foi a participação do Robson e como se deu a participação do Robson na construção dessa norma de higiene ocupacional número 11, sem a gente entrar ainda nas especificidades da NH11. Ok, tá. Perfeito. Então, eu estava diretor técnico da Fundacentro, eu sou físico de formação, com especialização na área nuclear. Fiz o mestrado em ciência ambiental na USP, doutorado em engenharia de produção em Santa Catarina, na área de ergonomia, né? E sou pesquisador com mais de 35 anos, estou em 36 anos de Fundacentro, né? Mais um ano de USP. Antes da Fundacentro eu trabalhava no Instituto de Física da USP, né? E eu estava, na época, em 2017, 2018, diretor técnico da Fundacentro, e na qualidade de diretor técnico eu participava da CTPP, da Comissão Tripartite Permanente Paritária, ao qual, na representação da Fundacentro, eu participei durante 4 anos e meio. Né? Eu fiquei 5 anos e meio como diretor e 4 anos e meio como representante da CTPP por parte da Fundacentro da bancada de governo. E estávamos numa reunião lá onde se discutia uma problemática que nós tínhamos tinha deflagrado, que foi a revogação da norma brasileira da BNT, a 5413. E essa norma da BNT, ela continha, além de recomendações técnicas, ela continha uma tabela de nível de luminância.
E aí, com a revogação dessa norma brasileira, a CTP discutia agora qual o valor, que referência. Nós não temos mais referência, né? Certo. E aí, de forma precária, né, o Ministério do Trabalho, à época, considerando mesmo a revogação da norma brasileira, abaixou uma resolução, uma portaria interna, considerando ainda os limites que estavam, os limites de luminância, os níveis de luminância que estavam na 5413 como limites a serem adotados. E aí eu propus na CTPP a responsabilidade de desenvolver uma norma de direito constitucional da Fundacentro que falasse sobre luminância. Porque a gente já tinha uma norma, né? Nós já tínhamos uma norma que era a NHT 10. E aí, que era a norma para avaliação proporcional de iluminamento. E aí eu propus que nós formaríamos um grupo na Fundacentro, né, para desenvolver a norma. E isso aconteceu e, graças a Deus, eu cumpri, né? Eu tive que driblar diretoria técnica e, ao mesmo tempo, fazer trabalho técnico dentro da instituição, né? Não só na parte de luminância, mas na parte de radiação. Eu nunca me furtei, além de ser diretor, ser um técnico, um servidor, um pesquisador da área, né? Então, formamos um grupo de trabalho, né? E esse grupo de trabalho a gente foi coordenando, né? Na diretoria técnica, ao qual eu respondia, até que nós conseguimos apresentar, né, um texto, quase 2 anos, um texto lá no Ministério do Trabalho, e que imediatamente incorporou a nossa norma, né, revogando a portaria que considerava a tabela de 5413 como um valor a ser adotado, adotando o nosso limite proposto na norma, né, e também alterando a NR17, porque a NR17 também citava, né, a norma brasileira 57, que era a 5413. Então, revogou, alterou a NR17, colocando a referência de luminância nos postos de trabalho da nossa NHO 11 da Fundacentro. Então, eu fico muito feliz porque eu provoquei, eu dei essa ideia na CTPP, a CTPP aceitou o desafio, né, e eu consegui, graças a Deus, cumprir, né, e nós temos aí a norma NHO 11 aí, publicada pela Fundacentro. Então foi um filho que você chamou a responsabilidade. Com certeza, esse eu tenho certeza que eu fui o pivô dele, porque se eu não estivesse na CPPP durante a reunião, né, eu não sei qual seria o critério, porque estava discutindo assim, como que nós vamos fazer? E não tinha ideias, né? Então eu coloquei essa ideia e as bancadas, tanto de trabalhador como empregador, imediatamente acolheram, né, e acharam boa a ideia, né, da Fundacentro captar, né, para si esse trabalho de pesquisação, que é a natureza da Fundacentro no mundo do trabalho, né, pelo menos na minha época, assim o era, para a gente contribuir na questão da segurança do trabalho. Ô Robson, de todo esse brilhantismo, e agora aproveitando talvez a proximidade, a abertura que você permite, né, num relacionamento de confiança que a gente tem, mas e também aqui, eu quero, tudo que a gente conversar, fique à vontade de você falar assim, olha, Anderson, aqui está entrando em alguma parte um pouco mais reservada, eu prefiro não entrar, mas fazendo talvez uma provocação em produção, eu sei que em muitas coisas de segurança e saúde do trabalho, nós carecemos de algumas atualizações, né? Sim, O que a gente está vendo agora com as normas regulamentadoras que estão passando por processo de atualização, mas a gente tem variáveis aí como os anexos da NR15 que precisam ser atualizados e tudo mais, né? Que tem referências muito ultrapassadas aí. Mas assim, nesse momento, por que não, e fique à vontade a esclarecer, talvez as pessoas não tenham essa perspectiva técnica, o porquê não revalidar uma NBR e por que sim fazer uma NH11? Eu falo assim, já tinha algo, será que isso que nós já tínhamos estava fora de parâmetros ou era impossível reutilizar, reaproveitar, até porque por medidas assim emergenciais, olha, vamos deixar aqui uma portaria falando que ainda a gente está usando isso, mas o porquê ainda não reviver a NBR que nós tínhamos? Qual o aspecto técnico disso? Tá, então primeiro a gente tem que entrar até na esfera da própria BNT, né? Então eu vou falar aqui com uma certa
reserva, mas Claro. eu tive participação em comitês da ABNT, então eu posso tranquilamente falar sobre isso. A ABNT ela tem um acordo de cooperação com a Organização Internacional de Padronização, a ISO. Né? E nesse acordo, a ABNT assume o compromisso que todas as normas brasileiras, chamadas NBRs, elas sofrerão pelo menos uma revisão a cada 10 anos. Caso contrário, elas automaticamente serão revogadas. Ok? Então, o que aconteceu foi isso. Não houve um processo de revisão da 5413 de uma forma profunda, né? E aí a opção, né, foi pela revogação. Né? E, embora a gente entenda, né, que a BNT ela pega a questão do processo, do meio ambiente, ela não dita regras sobre a questão do ambiente de trabalho. A BNT sempre deixou claro, durante o período que o diretor técnico estive, que essa é uma incumbência da Fundacentro. Né? Normatizar sobre questões ocupacionais transmitem a ação de fazer da Fundacentro. Mas no que tange a edificação, a projetos lumínicos, né, a projetos arquitetônicos, a BNT, sim, ela tem governança, propriedade para falar. Então, a 5413, ela era um mesclado que ela tinha, inclusive, nós até, no nosso estudo na Fundacentro, na postulação de uma nova norma de higiene ocupacional, observamos que tinham valores na tabela que já estavam totalmente desatualizados. Tinha condições de trabalho, ou postos de trabalho, vou dizer assim, postos de trabalho, que hoje quase que não existe. Né? E a gente, mais do que isto, a gente observou que não tinha uma leitura ergonômica dentro da 5413. Olha então, na construção da NHO, a gente conseguiu resgatar, mesmo, né, e aí pegando uma referência da ISO, né, que é a ISO 8995, né, e trazendo ela para a nossa leitura dentro de uma norma de higiene ocupacional. Então, a gente uniu o útil ao agradável. E aí, da mesma forma, eu respondo também que essa norma não se aplica a projeto lumínico. Né? Essa NH 11, ela não se aplica a projeto lumínico. Então, nós temos que ver na BNT, né, em termos de grupos, comitês, né, no sentido de postular normas que vão falar de projetos lumínicos. Ok? Entendi. Mas, então vamos lá. Às vezes, Robson, eu sempre me preocupo com alguns termos e talvez, assim, igual daqui a pouco eu vou te perguntar sobre, só para a gente deixar bem alinhado, diferença de iluminamento e luminância, né? Mas quando a gente fala de projetos e a questão de higiene ocupacional, qual é a diferença quando você está falando de projeto e quando você está falando de um processo de avaliação? Na verdade, assim, de certa forma, até me corrigindo aqui, é uma grande influência de um projeto lumínico sobre a questão da atividade de trabalho. Essa é a nossa grande constatação. A evidência é tão forte que a gente vai num centro acadêmico, numa universidade, numa escola, e quando você entra na sala de aula, você observa a disposição das luminárias e você vê que não há uma distribuição homogênea que estabeleça fluxo luminoso, né, níveis de luminância adequados para todos os alunos que vão trabalhar naquela área de trabalho, chamada sala de aula. E aí o que acontece é que você pode ter pontos que você tem uma contribuição de fluxo luminoso melhor, porque está debaixo de uma lâmpada, e uma outra carteira que está entre a luminária e outra luminária, sem fluxo, tendo um fluxo menor. Então, a gente uma constatação que a gente faz com grande evidência em escolas, em hospitais, em escritórios, né? Porque muitas vezes se faz um projeto arquitetônico pensando na arquitetura do ambiente, no embelezamento dele, e a luminância vem como um artifício para dar um ambiente assim mais sombrio, mais confortável, mais relaxante. E ele pode ser relaxante, só que para determinados tipos de atividade de trabalho, ele não é adequado. E aí Posso te dar um exemplo? Posso te dar um outro exemplo aqui? Uma situação de uma empresa tendo um acidente, uma empresa de costura, tá? Produção de camisetas, vestuários, e os trabalhadores se acidentando na máquina de costura. E aí o que acontecia? E era alguns postos apenas.
e trocava o trabalhador. Teve trabalhador sendo demitido, porque achava que eles estavam se machucando na máquina por propósito, aquela coisa. E quando eu cheguei lá, o que acontecia? Naqueles determinados postos, a luminária estava atrás e fazia sombra. E o trabalhador tinha que projetar para frente para ver o caminho. Mas chegava um momento que ele não dava conta de ficar com o corpo. Então ele ia de longe. E aí a questão visual. E onde aconteciam os acidentes? A fadiga visual. E olha que interessante, você fazendo esse paralelo, né? Às vezes a gente tem um projeto arquitetônico lindo, mas esquece de pensar como acontecerá a atividade de trabalho. O que vai funcionar naquele ambiente, né? Qual a finalidade daquele ambiente, né? É que nem você tem iluminação de shopping center. Então, quando você tem uma iluminação em vitrine, qual o objetivo da iluminação do vitrine? Chamar a atenção dos clientes. De que forma? Eu vou colocar uma luminária ali, uma lâmpada, que vai refletir as cores, mas vai dar vida às cores, né? E aí as lâmpadas diclóicas. As lâmpadas diclóicas são excelentes para dar vida às peças. E as pessoas passam ali, vê aquela peça bonita e se projetam, olha, só falta eu. Aí ela vai no provador e tem a mesma luminária que está na vitrine. E aí a roupa encaixa e fica bonita, né? Além do convencimento entre vendedores e tudo. E quando você chega em casa, ou no outro momento vai pôr a roupa, não tem aquela mesma beleza que você viu na vitrine. Porque a tua lâmpada na tua casa não é diclóica, né? E aí você vai ter um processo de reflexão, né? E uma constatação diferenciada daquilo que te levou a comprar o produto, né? Você vai a um restaurante. Qual o objetivo do restaurante? Depende. Você quer que as pessoas fiquem tomando café e fiquem por horas a fios lá? Tá, então vamos pintar de cores frias, né? Vamos deixar meia luz, um convívio já confortável, as pessoas vão se sentir agradável, vão relaxar e vão tomar cafezinho por horas. Ou você quer fazer um ambiente que as pessoas entram, se alimentam e saem para poder entrar próximo. Vão pôr cores vivas nas paredes, vão pôr luzes que refletem essas cores vivas, né? De repente vamos fazer um artifício de uma música, em vez de uma música clássica, uma música um pouco mais agitada, e isso vai influenciar na velocidade que as pessoas vão se alimentar, vão se interagir, né? E aí o processo acontece. Então, assim, existe uma série de coisas que estão acontecendo nos ambientes, né? Que a luminância, ela vem como uma constatação desse processo, né? Porque a gente enxerga uns aos outros pela reflexão da luz. Né? Então, fora isso, eu não vou ver. Então, vocês veem aqui, essa tela aqui, tem várias cores, mas a gente está chegando no vermelho, o azul, porque a luz branca está sendo refletida aqui. Né? Mas se eu tivesse sem luz, né? Totalmente sem luz, né? Opa, vai, nós não estaríamos vendo com tanta clareza a reflexão dos objetos do nosso entorno. Então, a luminária, a luminância, principalmente, na questão de ambiente de trabalho, ela é sine qua non. Mais de 80% das nossa relação de ambiente do trabalho está com a questão da visão. Então, a visão é responsável por mais de 80%, né, da questão da nosso comportamento, da nossa visibilidade do nosso objeto de trabalho, do nosso entorno do trabalho e que está na nossa área de trabalho. Ou seja, nós podemos, né? Complementando, nós podemos utilizar todo o processo de luz de um ambiente para criar sensações e, inclusive, estimular as pessoas a fazerem aquilo que nós queremos. Nós temos as cores quentes, as cores frias. Então, a luz que podem refletir mais as cores da vida, né? E o comportamento. Tem um livrinho na Fundação chamado Estudos das Cores, que mostra que a cor, né, ou a refletância dos ambientes influencia no comportamento do ser humano. E a Renata aqui, a doutora Renata, colocou assim: adorei o exemplo do quadro. Apaga a luz. Vamos lá. O Robson, entrando num aspecto ainda mais técnico ainda e conceitual. Iluminância e luminância. Quando eu estou falando assim, olha, vamos medir o nível de iluminamento. O que eu estou verificando? E quando eu falo assim, a luminância, qual é a diferença conceitual disso? Nós temos um capítulo aqui
no item 4 da nossa NH11, né? Ele define iluminância como razão do fluxo luminoso incidente sobre a superfície que contém um ponto de área. Então, iluminância é a intensidade do fluxo de luz que eu tenho sobre um ponto do meu trabalho, né? Um objeto do meu trabalho. Ok? Ou seja, eu tenho uma luz aqui em cima, ela está descendo aqui no meu teclado. É isso que é iluminância. Iluminância. Luminância, né, também ela está mantida no nosso pequeno glossário da NH11, né? É a razão entre a intensidade do fluxo luminoso emitido por uma superfície em uma dada direção e a área dessa superfície projetada ortogonalmente sobre um plano perpendicular àquela direção. Então, a luminância é o quanto eu consigo medir, captar, numa área que eu estou mensurando aquele fluxo luminoso. Tá? Certo. Então, eu tenho o fluxo de luminância, né? Eu tenho a iluminância, que é a fonte de luz que está sendo projetada para o meu ambiente. Na verdade, sim, são próximas, são semelhantes, mas existe, né, no nosso glossário aqui, né, a gente estabelecendo uma diferenciação entre luminância e iluminância. Então, luminância vai ser o quanto eu consigo medir numa área que eu vou determinar. E iluminância vai ser o fluxo que está chegando, né, no meu ponto de trabalho. Certo. Você já até direcionou a resposta, no caso, quando eu estou fazendo uma avaliação, e agora aqui só para te deixar modular as palavras, uma avaliação desse fluxo de luz, eu estou avaliando o nível de iluminância ou nível de luminância? Nível de luminância. Iluminância. Luminância, sem I. Luminância. Então, justamente... Então, porque as pessoas às vezes falam assim, eu vou fazer um laudo de iluminamento, eu vou avaliar né, a iluminância. Né? Aí estão baseando numa NHT que tinha anteriormente. Né? Era NHT 10 da Fundacentro, que era norma para avaliação de ocupacional de nível de iluminamento. Né? Então, a nossa porque nem era uma NHO, era uma norma de higiene do trabalho. Foi uma das primeiras a ser elaborada, né, nos anos 80, e, na verdade, um dos autores, né, e profissional dela, né, que era o Ezio Bevilgueiro, ele já na época já estava aposentado no advento da NHO, mas, infelizmente, ele morreu, né, ele faleceu, e aí nós, quando adotamos, eu estava na gerência da Fundação já nos anos 90, né, nós resolvemos esta norma especificamente, não sofreu nenhuma revisão. Então, nós fizemos NHO de calor, NHO de radiação, NHO de frio, fizemos várias NHOs, mas essa especificamente continuou como NHT, Norma de Higiene do Trabalho. Né? E aí, quando teve essa demanda, né, em função da revogação da 5413, da norma da BNT 5413, né, e aí os níveis de luminância que eram adotados na 5413, como que utilizado como referência. E aí quero fazer até um parênteses, né? Claro. O anexo 4 da NR15, né, até finalzinho dos 90, considerava a iluminância, a baixa iluminância, como alguma coisa que trazia risco à saúde, ou baixa ou muita iluminância. Né? E o que percebeu que não havia um adoecimento do trabalhador por baixo fluxo lumínico ou alto fluxo luminoso, mas havia, sim, uma diminuição da destreza dele em relação à tarefa, à atividade que ele realizava. E aí, além de tudo isso, né, um ambiente, o nosso cristalino, né, é um grande obturador para o fluxo luminoso. Então, o que acontece? Quando nós temos muita luz, o cristalino ele fecha, porque está recebendo muito fluxo luminoso. Quando ele tem pouco fluxo, ele aumenta, ele dilata, ou seja, captar a maior fluxo luminoso possível, para gerar uma imagem, para que a gente possa perceber o que está na nossa frente e no nosso entorno. Né? Então, sucessivos ambientes em que ele pouca luz, muita luz, e esse sucessivo, esse obturador que funciona na nossa retina, produz a fadiga ocular. Então, e com a fadiga ocular, a capacidade, a destreza do indivíduo diminui, né, a sua capacidade de percepção do ambiente, né, e além de tudo isso, ele acaba ficando cansado. Então,
potencializa o acidente de trabalho. Então, percebeu que a ausência do fluxo luminoso, ou excesso de fluxo luminoso, poderia trazer circunstâncias que iriam potencializar o acidente do trabalho, né? Então, e a gente às vezes chegava assim, em ambientes que tinham muitas lâmpadas, mas lâmpadas inadequadas para o processo de trabalho, ou lâmpadas que não permitiam uma boa realização de uma tarefa. Então, por exemplo, tem os vapores de sódio, que são utilizados em vias públicas. Elas têm uma vida útil alta, né, mas não são lâmpadas adequadas para iluminar locais onde vai exigir leitura, onde vai exigir uma atividade visual, né? Então, o que acontece, muitas empresas colocaram nos seus galpões vapor de sódio, além do vapor de sódio, chama a atenção que ela produz também ultravioleta, né? E sabia que a distância mínima de uma lâmpada de vapor de sódio a cabeça do trabalhador tinha que ser pelo menos 8 metros, e a gente chegava em muitos lugares que não tinha essa distância. Estava muito próximo do campo visual do trabalhador, gerando também um comprometimento da exposição de ultravioleta, né? E aí você tinha uma combinação de agentes, né? E, de certa forma, isso tirava, né, o contraste, a destreza do ambiente de trabalho, daquele local, né? E potencializa o acidente de trabalho. Ou, por outro lado, também encontrava ambientes com lâmpadas adequadas, que, teoricamente, trariam um fluxo lumínico bom, né? Mas a falta de manutenção, a falta de limpeza, ambientes com muita poeira, com muita fuligem, acabam filtrando esse fluxo e prejudica novamente, né, a destreza visual. Além de considerar... Desculpa, fala. Eu empolgo aqui, eu vou... Fica tranquilo, a gente empolga, a gente estende live aqui. Não, eu quero falar que tem a destreza do próprio trabalhador, né? Sim. Por muito tempo, e aí eu até fui testemunha, na CTBP, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia bateu a porta da CTBP pedindo que o exame oftalmológico fosse incluído nos exames admissionais e nos superiores dos trabalhadores. Porque nós já sabemos que, em função da idade, o trabalhador acaba tendo necessidade de usar óculos para fazer atividades. E, muitas vezes, o fluxo luminoso está adequado, o tipo de lâmpada está adequado, mas é a questão do trabalhador em função da sua idade, do seu detrimento da qualidade visual, né? Mas todos os momentos que eu assisti à Sociedade Brasileira de Oftalmologia, ela não foi feliz na defesa de emplacar mais um exame admissional para os trabalhadores. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu sei que você, inclusive, tem muito conhecimento no sentido assim, de desenvolver muito sobre a resposta que você vai abordar. Porém, a gente tem bastante coisas para conversar, mas isso foi até uma conversa que eu tive com a auditora fiscal do trabalho, a professora Mara Camisaça, né? A gente estava conversando sobre as questões de classificação, vamos dizer assim, conforme natureza do risco ali ocupacional, as questões, olha, mas luz não é uma questão de um fator de risco relacionado com de natureza física, de ambiente, né? Físico, químico e biológico. E o porquê dentro da ergonomia? Lógico que você já fez todo um alicerce para isso, né? Mas de uma forma um pouquinho mais objetiva, porque eu acho que a gente tem mais assuntos mais interessantes para a gente conversar. Luz é um agente físico, a gente tem a higiene ocupacional que tem que abordar isso, até porque nós temos uma norma de higiene ocupacional, isso não é assunto de ergonomia, né? Ou ao contrário. É assunto de ergonomia, sim, né? As áreas se falam. Eu acho que, sob o ponto de vista ergonômico, eu preciso saber se o meu trabalhador, para o desempenho da atividade dele, existe conforto lumínico, né? Ou um mínimo de fluxo luminoso necessário para a realização da atividade dele. E quem vai responder isso é a higiene, com a avaliação de fluxo luminoso, né? Proposto nas normas de higiene ocupacional, que estabeleceu uma metodologia de avaliação. A NHT que se tinha antes era muito simplificada. Nós colocamos questões importantes, tipo ofuscamento, a questão de cores, porque ele sabe que isso, de certa forma, vai influenciar na questão do ambiente de trabalho, né, da área de trabalho. Então, assim, a norma, ela tem um caráter de... A radiação visível, né, vamos chamar de radiação visível, né, que é a iluminância, a radiação visível, é uma radiação
não ionizante. É um agente físico. E ele sempre foi agente físico, né? E é o único espectro, dentro do espectro eletromagnético de radiações ionizantes e não ionizantes, que nós conseguimos observar, que é a luz, né? E nós somos seres humanos estimulados pelo Sol, que é a nossa principal fonte de luz, né? E aí, quando nós vamos fazer uma acessibilidade do olho humano, nós vamos ver que o olho humano tem, numa extremidade, numa curva, né? Numa extremidade eu tenho o vermelho, mas ele não enxerga o infravermelho. Na outra borda, ele tem o violeta, não enxerga o violeta, a ultravioleta. E no ápice dessa curva, a cor que o ser humano tem maior destreza visual é o amarelo. E por que o amarelo? Porque nós somos estimulados pelo Sol, né? Então, por exemplo, os insetos já não enxergam como a gente, né? A gente enxerga sob luz ultravioleta. Então, já tem uma outra dimensão de espaço, né, do entorno do que os seres humanos. Então, nós enxergamos através de um agente físico chamado radiação visível, né, que é a reflexão da luz. E aí nós conseguimos observar uns aos outros, ok? Ou o que tem na nossa atividade e o entorno. Então, e para a ergonomia é muito importante saber não só como ele está fazendo a tarefa dele e quais são as influências ambientais que se tem sobre a tarefa dele. E aí uma das influências ambientais vai ser o fluxo luminoso, quer seja durante o dia. Muitas empresas, inclusive, usam claraboias, né, ou janelas para que a radiação natural contribua com o fluxo luminoso e diminui o custo de energia elétrica. Mas, por exemplo, esse horário da noite nós não temos sol. Então, a não ser que estamos lá no Canadá, que 10 horas da noite lá pode ser céu claro ainda. Mas, assim, aqui à noite, a nossa atividade de trabalho, para quem trabalha em turnos, vai depender do fluxo luminoso artificial. Então, eu tenho que avaliar as condições do ponto de vista lumínico nas situações mais críticas. Quais situações mais críticas? Onde o Sol não está contribuindo com o fluxo luminoso, onde a minha dependência de luminância e de reflexão está associada às lâmpadas ou aos luminares que estão no processo de trabalho. A Cíntia Barreto oftalmo, né? Então ela deve estar adorando isso, porque ela colocou assim, essa live, deve estar adorando essa live, porque ela colocou assim: deixa gravada essa live, please. Cíntia, então vou falar para você. Nós estamos gravando, inclusive, para subir para o YouTube, pelo canal lá no YouTube da Ergo Company. Então, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, pelo YouTube, você vai conseguir ver a reprise. E sim, o nosso objetivo é também deixar salvo no IGTV aqui do Instagram, tá? Mas, às vezes, o Instagram nos prega algumas peças, tá bom? Mas estamos gravando aqui e corre lá também para o YouTube, segue a gente lá também, tá bom? O Robson, vamos trazer, para mim, eu vejo total nexo e correlação, codependência, inclusive quando a gente fala de iluminamento, luminância, relacionado aí com acidente de trabalho. Então, a participação da ergonomia, inclusive, num processo de prevenção de acidente e investigação do acidente de trabalho, né? Com certeza. Da gente entender isso. E um dos exemplos que eu contei para você de uma situação da empresa lá, né, que estava tudo certo, prédio novo, lâmpadas novas, luminárias novas, mas o acidente estava acontecendo, né? Então, dentro de uma visão da ergonomia, de entender a atividade, a gente observou... E se me permite, Anderson, me desculpa, claro. Até complementando, essa nossa norma NHO 11, ela considerou, né, como referência a ISO 8995, porque ela considerou fatores ergonômicos na abordagem dela. Justamente então, aí que eu quero perguntar para ti. Olha que interessante, né? Vamos trazer essa perspectiva da abordagem ergonômica, né? No contexto da norma, né? Como se contextualiza? Agora talvez a gente vai entrar, e eu acho que a gente não vai ter muito espaço para entrar sobre métodos e metodologias propostas ali de avaliação, né? Mas quais os aspectos que você destaca nessa conexão com a atividade de trabalho? Então, olha só, sobre o ponto de vista do aspecto técnico, né, o indivíduo, para realizar a sua atividade de trabalho, como eu disse ainda há pouco, mais de 80% da sua demanda vai ser relacionada com a visão. Né? Então, ele precisa ter conhecimento, né, da sua área de trabalho, ele precisa ter visualização da sua área de trabalho,
e quando eu chamo a área de trabalho aqui, eu chamo a atenção das pessoas para lerem a NHO que está disponível, né, download, nós colocamos a definição de área de trabalho como todo um ambiente onde tem atividade de trabalho acontecendo. Porque eu posso estar no meu núcleo de trabalho aqui, mas eu posso deslocar para um outro ponto dentro dessa área. Então, essa área de trabalho é onde tem atividade de trabalho acontecendo. E na tarefa, quando eu vou analisar a tarefa do trabalhador, né, dentro de uma perspectiva ergonômica, eu vou identificar, né, quais são as demandas para a realização daquela tarefa. Né? E, sob o ponto de vista de iluminância, eu preciso saber aonde estão as luminárias, como estão distribuídas as luminárias, se está causando sombra sobre as luminárias, se existem pontos de ofuscamento, ou existem pontos em que há uma refletância que destoa da imagem e que vai, de certa forma, influenciar na captação de informação, porque quando o ser humano está passando perto de uma máquina, né, que está em movimento, né, e se ela não estiver protegida, ele está em perigo. E se estiver pouco iluminado, ele vai aumentar esse perigo em relação à aproximação ou o contato com o motor em movimento, né, sem uma proteção, sem uma blindagem adequada. Então, eu vou ter que verificar o que eu tenho no ambiente de trabalho e que gera essa condição para ele. Né? E muitas vezes, eu acho que esse olhar para o trabalhador, inclusive na nossa norma, esse fator ergonômico leva em consideração também a questão da destreza da atividade em relação à idade. Né? A gente tem um somatório ali, e os fluxos luminosos que hoje nós temos, porque antes, na 5413, nós tínhamos 3 colunas de fluxo luminoso, no mínimo, o médio e o ideal, né? E que ficava flutuando entre o mínimo e o ideal. E aí, muitas vezes, orientava os auditores fiscais que, dentro dessa perspectiva, eu tinha uma tolerância. Não, nós colocamos um valor único, que permite em 10% uma variação, né? Mas eu quero saber o quanto efetivamente está chegando naquele local de tarefa. Né? Então, de certa forma, isso vai ser mais conservativo no sentido de favorecer todos os núcleos de trabalho. Né? E aí eu chamo a atenção aí dos ergonomistas, ou até mesmo dos higienistas, né? Que muitas vezes na questão de grupos homogêneos de exposição, né? Quando eu colocar, eles são todos na mesma base, tem que tomar muito cuidado com essa leitura, né? Porque, de novo, vem o ser humano que tem a sua especificidade, tem a sua característica. Então, se eu tenho, de um lado, um jovem de 25 anos, e eu tenho um outro trabalhador já mais idoso, beirando 60 anos, a destreza visual de ambos são diferentes, a acuidade auditiva é diferente, né? Então, eu tenho necessidade de entender para boa parte do trabalho, tanto para o jovem quanto para o trabalhador mais idoso, né, uma condição adequada. Então, muitas vezes, aquele fluxo luminoso que atende o jovem não atende a contento o trabalhador mais idoso. Então, eu vou ter que ter uma iluminação suplementar ali para melhorar o fluxo de trabalho, para que possibilite a ele a caracterização do ambiente de trabalho, né, sem prejuízo da sua atividade de trabalho. Então, assim, eu não tenho que dispensar os trabalhadores idosos e contratar só novos. Não, porque cognitivamente também, aquilo que está na mente de um trabalhador idoso não está na mente de um jovem. Não, a vivência, a prática do trabalho mostra isso. Né? Então, eu preciso entrosar esses mundos e muitas vezes as empresas, né, têm que pensar na retenção de talentos, ou seja, quando passa experiências, e por isso que eu chamo tanta atenção todas as lives que eu falo, que entrar no ambiente de trabalho, né, falar sobre o trabalhador, falar sobre o trabalho e não ouvi-lo é um erro grave. Né? Porque é o trabalhador que vai dizer, muitas vezes, independente de um luxímetro, que vai lá mensurar o fluxo luminoso, se aquele ambiente está bem ou pouco iluminado para ele. Né? Quando ele vai no mapa de risco, na NR5, a gente detectou isso. Né? Tinha trabalhadores do escritório que falavam, a iluminância aqui é pequena, média ou alta, né? Que é um agente físico. Né? E aí a gente via que havia uma questão subjetiva, mas a questão subjetiva estava mais relacionada na questão da iluminância, a questão da destreza visual, do que necessariamente a percepção do fluxo luminoso. Então, a gente sabe que a ergonomia é sine qua non, é fundamental para essa aproximação, né? E a higiene vem trabalhando. Então, essa contribuição nossa da NHO, que foi inserida como referencial na NR17, é a contribuição da higiene. Ou seja, se eu for fazer
uma avaliação ambiental de luminância, o que eu tenho que ver lá? Distribuição das luminárias, para onde a luz está sendo direcionada, quais são as cores que eu tenho no ambiente de trabalho, quais são as refletâncias da superfície do trabalho, porque eu tenho que ter sensação de espaço, né? Então, o piso tem uma refletância, a parede tem uma refletância, o teto tem outra refletância, então eu tenho que fazer uma leitura dessas questões técnicas que vão influenciar diretamente na realização da tarefa do trabalhador, né? Então, aqueles postos que eu requer maior destreza, por exemplo, telemarketing, muitas vezes está lá ouvindo, mas está lendo uma tela de computador, né? Uhum. Então, além de ter muitos aspectos ergonômicos, de postura, né, de assento e tudo, eu tenho também um fluxo luminoso ali sendo posto como algo importante, né, para melhor facilitar o trabalho desses profissionais. O Robson, você citou a NR17, você fez toda essa ponte com a ergonomia enquanto uma disciplina científica, né? Quando a gente fala primeiro da ergonomia, eu acho que a gente tem que lembrar que é uma disciplina científica e a gente tem uma norma regulamentadora que traz, né, parâmetros, noções, como a gente aplicar isso em aspecto normativo. E aí, dentro da NR17, que hoje está ainda em vigor, né, fala que a NH11 deve ser observada, né? E é essa palavra mesmo, observada dentro do processo para considerar aí de avaliação e tudo mais. A minha pergunta é, porque o que acontece? Às vezes a gente recebe até mesmo pedidos para fazer uma análise ergonômica e agora para fazer um mapeamento ergonômico para um levantamento de fatores de riscos ou perigos, avaliação de risco associado. O pessoal já pergunta, mas você vai fazer o laudo de luminância, né? Ou laudo de níveis de luz aqui, você vai fazer isso? Né? Isso, o pessoal, cada um tem uns vertentes, vão falando aí, né? E aí a gente fala assim, olha, não é nesse momento. Então eu vou colocar duas perguntas aqui para que você, enquanto técnico, nos responda. Bom, eu devo estou fazendo minha análise ergonômica do trabalho. Eu devo agora sair da análise ergonômica do trabalho e fazer um laudo de luminância da empresa, porque eu preciso de informações, ou são coisas diferentes que se complementam. E uma outra coisa, quando a gente está fazendo o processo de identificação de perigos ou fatores de riscos para a estrutura do GRO, eu vou ter que fazer um laudo de luminância da empresa como um todo para eu identificar um perigo relacionado à luz? Vamos lá. Então, primeiro assim, a questão de laudo, ela era muito enfática quando nós tínhamos a NR9, lá nos anos 90, que falava que todas as empresas tinham que ter laudos de riscos ambientais. Então, tinha que ter laudo para ruído, laudo para iluminância, laudo para calor. Mas os laudos tinham uma perspectiva, tão somente a grande maioria, para caracterização de insalubridade, né? Ou seja, de condições que geravam nocividade à saúde do trabalhador. Já sabíamos que o anexo 4, que tratava de luminância, já tinha sido revogado, então não havia insalubridade para luminância, então não fazia sentido ter laudo de luminância, né? Porque o laudo era para uma questão particular, especial, com um certo objetivo. Quando a NR9 ela transformou em um programa de prevenção, né? E aí as pessoas perguntam assim, tem que avaliar a iluminância? Claro que tem. A iluminância é um agente de risco, né, ambiental. Então, sob a ótica, sob o olhar da higiene do trabalho, a iluminância deveria sim ser feita a avaliação, porque, de certa forma, ela vai impactar na atividade de trabalho de forma direta ou indireta, ou inclusive potencializando o acidente de trabalho. Então, ela não deixou de ser um agente físico não ionizante, não deixou de ser radiação visível, né, mas houve a necessidade, né, de caracterizar. Dentro da análise ergonômica, né, a higiene, então, na observação da NH11, que considera fatores ergonômicos, então eu vou observar, na minha avaliação ergonômica, né, a superfície do trabalho, né, vou observar a questão do entorno, o que tem no ambiente de trabalho, qual a interatividade que eu tenho do entorno com a atividade que está sendo realizada, dentro do ciclo de atividade, por onde esse trabalhador percorre, né, e se ele tem condições de visualizar, né, ao olhar do fluxo luminoso, isso, porque na nossa NH11 está definindo a avaliação de níveis de iluminamento em ambientes internos, né, de trabalho.
Então, a gente, a minha resposta para você é assim, não teria que fazer laudos de luminância em toda a empresa. Claro que não. Mas o serviço do SESMIT, ou já a construção do PPRA, que já data desde 94, já deveria estar trazendo elementos suficientes para não tomar decisão. Olha, os setores mais sensíveis ao fluxo luminoso vão ser esses. Na verdade, a gente sabe que onde o trabalhador tem que ter condição de leitura, atividade para leitura, pegar algum dado, fazer alguma operação, eu tenho que ter um fluxo luminoso adequado ali. Caso contrário... Existe contraste, né? Contraste, eu preciso dar ao trabalhador uma condição de trabalho para que ele possa desempenhar bem a sua atividade. Caso contrário, eu estou prejudicando ele de forma indireta. Né? Então, eu acho que não deveria laudos de luminância, não é isso, né? Mas a avaliação de luminância para determinadas circunstâncias talvez seria adequado, observando o que está na Legal 11, que leva os fatores que relacionam com a percepção do entorno, do ambiente do seu entorno. Porque, às vezes, Robson, eu recebo de algumas empresas, Anderson, nós fizemos aqui uma análise ergonômica, você poderia dar uma olhada para a gente? E a gente acaba observando o seguinte, que a pessoa parece mais uma análise de higiene ocupacional, onde você vê medição de ruído, iluminância, e você não vê, primeiro que não tem uma demanda, né? Eu falei assim, mas qual é a demanda dessa análise ergonômica? Não, mas tem avaliações de higiene ocupacional de todos os postos de trabalho, desde o porteiro até o diretor. Eu falei assim, mas o que levou a fazer isso? Às vezes, eu já percebi profissional às vezes, porque ele recebeu um pedido de orçamento de fazer uma análise ergonômica de uma empresa como um todo, que não tem nem demanda para isso, para fazer, e aí vira aquele laudo de higiene ocupacional que ele põe uma capa chamada análise ergonômica. Né? Assim, a gente tem que... assim, na verdade, eu sempre falo que uma das percepções que eu tenho é que a ergonomia começa quando a higiene termina. Né? Porque, por exemplo, a higiene, ela fala das condições de trabalho. Então, eu vou avaliar as condições de trabalho e os riscos ambientais que estão ali, que me dão condições para desenvolver um trabalho salubre, né? Para que eu não tenha nenhum agravo ou acometimento da minha percepção, né? Potencializar um acidente ou adoecimento do trabalhador, né? Porque a iluminância exclui disso. Mas aí a ergonomia entra falando assim, mesmo nessa condição, dada como adequada sob o olhar da higiene do trabalho, esse trabalhador tem alguma demanda ergonômica, aí sim, como você acabou de colocar de forma muito inteligente, Anderson. Existe uma demanda ergonômica para aquela questão? Existe uma reclamação, existe uma queixa do trabalhador em relação àquela condição de trabalho que ele tem ali, no desenvolvimento da sua atividade, alguma coisa que ele acha que deveria, precisa melhorar? E se nas queixas do trabalhador, né, a gente observar, né, dentro de uma análise de demandas ergonômicas, a questão de iluminância, vou chamar o pessoal, eu vou verificar assim, como é que foi a avaliação de iluminância que vocês fizeram aqui? Cadê os dados que vocês fizeram? Né? Teve avaliação? Observou, ou você já chega na constatação, como eu falei no início da nossa live. Você entra numa escola pública, né, vai numa sala de aula, vê lá aquelas carteiras, vamos pensar hoje as carteiras que estão com a questão da pandemia, uma carteira sim, outra não bloqueada. Mas vamos olhar para cima e ver se as luminárias estão homogeneamente distribuídas naquela sala que se chama sala de aula. Né? Então, aí eu nem precisaria fazer avaliação de luminância para constatar que eu posso ter ambientes ali que não estão bem iluminados. Então, para aqueles alunos que vão sentar naquela fileira dos não iluminados, né, eu posso ter uma fadiga ocular maior do que aquelas. E aí contribui-se com uma refletância na lousa, contribui-se com uma refletância da radiação natural que pode influenciar o ambiente, né? Ou, à noite, a ausência desses parâmetros, né, e a precariedade de luminárias também pode potencializar uma questão de dificuldade de leitura, de concentração, de escrita, né, e aí vai. Tá? Ó, eu estou feliz por duas coisas. A primeira, porque a Adriana Spinelli subiu aqui, provavelmente a sua irmã. Acertei. É a própria.
É mesmo assim. E segundo, porque você faz esse alinhamento. Porque tem situações que eu estou fazendo uma análise ergonômica do trabalho que as questões de iluminamento não é, inclusive, foco da minha investigação. É lógico que visualmente eu vou entender se ela compõe o meu processo de investigação ou não, e Isso. Tem momentos, eu já fiz análise ergonômica do trabalho, onde que meu foco está em conforto térmico. Exatamente. As questões de iluminação está tudo tranquilo, visualmente, de relato. Agora, por que eu vou lá com um aparelho, com a foto, se ela ficar verificando? Não há necessidade. Não há necessidade. É uma despesa desnecessária. Porque, a menos que seja uma queixa coletiva ou uma queixa importante do trabalhador em relação ao posto, né, a gente sabe que alguns ambientes até tem uma... Hoje, por exemplo, nós temos lâmpadas LED. Né? E essa nossa NHO, ela atende também, né, a questão da utilização de lâmpadas LED, porque quando a gente começou a observar, o que ocorre da LED? Ela tem um alto fluxo luminoso, ela melhora o fluxo lumínico, ok? Né? Melhora a visualização dos objetos, do entorno, né? Mas será que para a sensibilidade do humano, o LED também, a lâmpadas LED, ela responde? Então nós também tentamos estudar isso. Conversamos com o fabricante, né, investigamos isso para poder falar, olha, essa norma também se aplica para a iluminação de lâmpadas LED, porque a gente está vendo que uma substituição no mercado, né, no passado tinha lâmpadas incandescentes, as lâmpadas já não estão fora de uso. Né? O que aquela lâmpada incandescente fazia? Ela, além de, preferencialmente, estimular as cores vivas, né, pelo calor infravermelho, mas também aquecia o ambiente. Então, muitas vezes, já dava desconforto por um aquecimento. E um risco, inclusive, de incêndio. E um risco de acidente. E aí vai. Um efeito dominó. Né? Então, eu acho que o bom ergonomista, ele não precisa pedir LED de luminância em toda a empresa. Não é desnecessário isso. Mas ele tem que pautar quais são as intervenções na higiene do trabalho que ocorreram ou estão para ocorrer, por exemplo, com o advento da NR1, vamos supor que uma empresa acabou de ser montada. Então, na gestão de riscos ocupacionais, né, a iluminância vai deixar de ser risco? Não. Né? Porque a falta de iluminância, a falta de percepção do entorno potencializa o acidente do trabalho. Não é uma nocividade à saúde, mas potencializa o acidente do trabalho. E um acidente do trabalho pode vitimar o trabalhador. Né? Ou pode gerar uma lesão definitiva, uma perda. Então, eu tenho que estar atento a essa questão. Né? Então, mas aí a higiene ela ajuda a ergonomia. Eu vou ler uma pergunta aqui da Vanessa Magalhães, e aí eu vou fazer uma resposta baseada na NH11, e você, enquanto autor, você complementa, tá bom? Ela pergunta assim, mas como você, ergonomista, né? Porque a gente está falando aqui sobre fazer, será que devo fazer ou não fazer, e um processo de uma análise ergonômica, onde que na demanda e durante o seu processo de análise ali, de avaliações, compondo todo o escopo do processo, você não identificou a necessidade de fazer uma avaliação de iluminamento. E aí ela coloca assim, mas você como ergonomista, ou higiene ocupacional, né, ou higienista, vê que o posto de trabalho não está adequado, já está colocando uma afirmação, ao iluminamento. Você vai deixar passar porque o colaborador não se queixou? Aí eu falo o seguinte... Não, né? E porque você é um técnico, você tem o seu posicionamento técnico, e que, inclusive, a NH11 fala da avaliação preliminar. Exatamente. Né? Que nós devemos, enquanto técnico, de aplicação do método e da metodologia que compõe o método, né? Nós devemos caminhar inicialmente para uma avaliação preliminar, considerando critérios. Não é isso, Robson? Exatamente isso, Anderson. E eu confirmo na tua fala, né, e na percepção dela também, que nesse caso, na observação de uma deficiência lumínica que compromete a atividade de trabalho, deve sim ser apontada e deve sim ser corrigida. Né? Agora, aí eu vou ter que constatar se essa deficiência está dentro de um limite
ou simplesmente da má distribuição de luminária, ou da luminária fazendo sombra no seu processo de trabalho, ou fazendo concorrência com o trabalhador, né? Está projetando ele para a tela, como você colocou no início. Ou eu penso na distribuição luminária, ou eu já faço a intervenção no sentido de, sim, o que eu preciso saber? E a norma vem, olha só, para esse tipo de tarefa, qual é o fluxo necessário mínimo? X lux, ok. E para você ter esse fluxo luminoso, qual tipo de lâmpada que eu vou ter para poder dar essa condição? Uhum. Vou lá, faço a intervenção e vou medir. Né? Ah, olha, confirmou. Não, mediu, mas o trabalhador ainda reclama. Opa, relação suplementar. Eu tenho uma questão que pode ser peculiar do trabalhador. Como é que está a destreza visual dele, do trabalhador? Né? Na minha entrevista, ao conhecer quem é o ator social que eu estou fazendo uma intervenção ergonômica, né, eu vou saber também as questões no campo da luminância, né, se ele tem dificuldade de enxergar, se ele tem astigmatismo, se tem algum grau de miopia, se tem alguma problemática do ponto de vista visual, né, ou uma doença degenerativa que requer para aquele trabalhador, independente da condição de trabalho, uma iluminação suplementar. Né? Então, nós temos aqui uma pergunta de uma oftalmo, né, que é a Cíntia, e às vezes pode entrar num aspecto muito técnico, né? Eu falo assim, fisiológico, anatômico, mas eu vou fazer assim mesmo. Sou a oftalmologista, gostaria de saber a opinião de vocês sobre a astenopia ocupacional, fadiga ocular. Ser considerado uma doença do trabalho. Robson, nesse momento que foi até desonerado quem falou que Covid é doença ocupacional, você é da Fundacentro, o que você quer entrar nesse mérito aí? Eu não sei, agora eu entendo um pouco usado, porque na verdade sim, primeiro eu não sou especialista dessa área, né? Então eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, em termos de formação de opinião, né? Mas como eu testemunhei no início da nossa live, né, ou tivesse tentativa da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, né, de inserir exames oftalmológicos para o trabalhador, né, no sentido de deflagrar, né, deficiências visuais já caracterizadas por trabalhador que ele teria uma assistência da empresa, né, simplesmente na confecção, né, de óculos ou tratamento para o trabalhador que tem catarata, então você pode ter condições de tratar. Existem muitas questões no ambiente de trabalho, né, que, por exemplo, pode influenciar na destreza visual e na questão nervosa, que, por exemplo, é efeito estroboscópico. Então, os flashes que nós temos na variação de frequência do fluxo luminoso, que muitas vezes não é perceptível a olho nu, mas pode ser capturado pela nossa retina. E isso traz problemas, né, não só da fadiga, mas também de um cansaço. Hoje nós temos aí a questão da tela azul, né, sendo estudada. Então, a gente tem uma série de questões que já estão sendo postas para a gente, né, e que, determinadas condições de trabalho, exige necessidade de um olhar de um profissional. Né? Então, o que eu posso dizer, assim, se eu fosse da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, eu continuaria defendendo essa pauta, eu continuaria defendendo da necessidade de ter essa observação, né, porque é uma riqueza de informações que vai melhorar, no mínimo, a condição de trabalho do trabalhador. Né? Ok. Robson, nós estamos chegando no final. Só sobre a análise ergonômica, eu gostaria de fazer um parênteses para todos que estão ouvindo aqui, que inclusive é um trecho que está no próprio manual de aplicação da NR17, que quando a gente faz uma análise, a gente está decompondo o todo em partes. Isso é o conceito de uma análise, né? Então, nesse processo, a gente tem que entender que nesse processo de decompor o todo em partes, nós vamos usando os nossos conhecimentos, as nossas percepções de conhecimento de especialistas, né? Entendendo o que nós vamos agregar, ao ponto de chegar, olha, é uma coisa relacionada com lâmpadas, ou é uma coisa, olha, isso aqui pode ser fisiológico do trabalhador, vamos levar até um oftalmo, né, pode ser uma questão de óculos, né, coisas desse sentido. Então, olha o importante de entender dividir o todo em partes, para que a gente vá compreendendo. Robson, eu acho que a gente não tem nem um minuto, mas tem 30 segundos.
Agora a questão, eu sei que você já respondeu isso, mas de forma afirmativa. GRO, identificação de perigos, quando falar de conforto visual, temos que fazer laudos de luminância? Não necessariamente. Tá? 10 segundos, se despede aí da galera. Tá. Muito obrigado. A gente sabe que não falou toda a norma, né, mas a gente pode fazer outras lives para falar mais tecnicamente. Muito obrigado a todos. Renata, minha irmã, e a você, Anderson. Obrigado.